Muito boa noite, bom dia, boa tarde para você que está escutando a gente, ouvindo a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, qualquer outra mídia digital. Por favor, não economize nos seus likes, nas suas curtidas, então dê like nesse vídeo, segue a gente. E sim, eu fiz a piadinha do não economiza, porque o curso de hoje é economia. Eu vou falar um pouco com a Júlia. Júlia, você quer se apresentar para a gente, já para começar a descobrir quem é Júlia? Júlia por Júlia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, estou no último semestre de Economia na Unesp de Araraquara. Eu sou de Jundiaí, mas eu me mudei para estudar lá e ter todas as experiências que eu tive nesse tempo todo. E agora eu estou voltando para casa. É isso. Formando, né? Tem que voltar para os primórdios aí. Esperar aí o que a gente vai fazer depois. Boa. E Ju, começando ali já, né, bem do começo ali, voltando um pouquinho no tempo. Quando você estava no ensino médio, e acho que para você é até interessante fazer essa pergunta, porque já adiantando um pouco, você trocou de curso, né? Você começou na Letras, que é um curso, né, humanas tal como economia, né? Mas não tem tanta, talvez, estatística, não tem tantos números quanto tem economia. E você trocou. Como é que você era no ensino médio? Você era uma pessoa que gostava de literatura, por isso foi para letras? Você curtia estatística, curtia matemática? Quais matérias eram suas favoritas? Então, no ensino médio, até acho que eu me formar, eu sempre gostei muito de matemática, eu gostava muito de matemática e eu também gostava muito de gramática. E aí, no meu ensino médio inteiro, assim, bom, a minha vida inteira eu quis cursar direito e eu tive a oportunidade, no começo do meu terceiro ano do ensino médio, de conhecer um pouco do curso, da profissão que eu queria seguir, né? Porque eu queria ser juíza. Só que eu não gostei nem um pouco, assim, dessa parte, e meio que foi um choque. E eu também estava fazendo técnico em administração, né? Porque eu fiz meu ensino médio em ETEC. E eu estava fazendo técnico em administração, e, bom, lá também tinha o direito do consumidor, direito empresarial, e eu detestava a matéria. Eu gostava da parte de logística, contabilidade, só dessa parte de exatas, mas eu tinha uma afinidade muito grande com a minha professora de língua portuguesa. Eu tinha um professor separado para gramática, que era o que eu mais gostava, mas não me dava tão bem assim com ele. E a minha professora de língua portuguesa eu adorava. E quando eu descobri que ela fez letras, ela cursou em uma universidade particular, né, lá da cidade mesmo. E quando eu descobri que ela fez letras, eu fiquei, nossa, gente, acho que é isso. Mas é engraçado porque eu tinha algumas opções, né, de curso. Eu queria fazer letras, eu queria fazer contabilidade, eu queria fazer jornalismo, eu queria fazer economia, eu queria fazer muitas coisas. E foi uma fase, assim, muito louca, né, para eu conseguir decidir o que eu queria. E eu fiz acho que hoje eu vejo como uma besteira, mas eu achei muito bom. Porque assim, eu pensava que eu não ia me sentir muito livre em um escritório, e eu achava que todos os cursos que não fosse das linguagens, né, ali letras também, jornalismo, que lida com isso, eu ia ficar no escritório. E aí eu tirei a sorte num papelzinho e não saiu letras, mas saiu contabilidade, mas como eu pensei que eu ia ficar no escritório, eu falei, bom, vou fazer letras aí que eu posso ser secretária bilíngue, posso ser professora, posso escolher depois o que eu vou ser. E aí eu fui, né, prestei só letras em todas as faculdades que eu fui, e até eu acho que aconteceu um sinal, assim, para mim, do destino, porque quando eu fui fazer o Enem, eu passei uma parte, assim, de língua portuguesa errado no gabarito. Eu ia gabaritar a parte de língua portuguesa, mas eu errei aquilo, e como tinha, no ano que eu prestei, começou aquele sistema anti-chute deles, eles diminuíram muito a minha nota. E aí, no Enem, quando eu colocava em curso de humanas, eu ficava em umas posições muito baixas, assim. E quando eu colocava, tipo, engenharia, essas partes, assim, que eu pensei em prestar até engenharia de produção, coloquei no Enem só, e eu tinha nota para ir, mas eu achava que, tinha física. E eu tinha muita dificuldade em física, acho que foi a minha única nota, assim, ruim que eu tive no ensino médio, porque eu era muito nerdona, assim, estudava muito. E então eu não quis ir.
E aí calhou que primeiro eu consegui no ProUni, eu consegui bolsa integral em letras numa faculdade aqui na cidade. E aí depois, na segunda chamada, saiu. Eu vi que eu não passei na primeira chamada, eu achei que eu não ia conseguir passar na Unesp. E aí eu vi que saiu a segunda chamada lá, me avisaram ainda, né? Minhas amigas me falaram. E aí eu conversei com a minha mãe, a minha tia, ela é formada em farmácia na Unesp também. E aí a minha família me deu muito apoio para eu sair de casa e ir para Araraquara, ao invés de fazer aqui na cidade, que era o que eu queria. E aí eu fui, né? Mas eu queria muito passar depois na USP para não precisar ficar fora de casa, porque a minha cidade é perto de São Paulo, aí eu iria ir e voltar todo dia. Mas aí eu até consegui passar na USP, mas sabe naquele finzinho assim da chamada, e eu já estava fazia 2 semanas em Araraquara. E eu me apaixonei, assim, né? Porque a cidade ela é menor do que Jundiaí, ela tem metade dos habitantes. É uma cidade que tem uma vibe muito diferente, é uma vibe universitária mesmo, assim, sabe? A gente vê muito mais evento cultural. O Sesc, que não tinha aqui antes, agora tem. E, nossa, eu amei. Eu ia no Sesc sempre tomar sorvete, aí sempre tinha um show, alguma coisa, assim, uma exposição para ir. Fui em todos os museus de Araraquara, que é uma coisa que eu sempre gostei. E essa vibe, assim, de cidade do interior, fiquei apaixonado. Campus lindo, biblioteca gigantesca, sabe? E eu fui lá para estudar grego, e por isso que eu queria também ou a USP ou a Unesp, porque eram as únicas que tinham grego. Enfim, e aí acabou que eu, no primeiro ano, tomei um baque, porque não era nada do que eu esperava. Todo mundo faz aquela propaganda de letras é amor e tal, e para algumas pessoas realmente é, né? Mas para mim não foi, não bateu ali o santo. E a língua que eu queria muito fazer era o grego, é um departamento que é bem fraco, né? Porque é o grego arcaico, ninguém. Ou, se você estuda aquilo lá, ou você vai ser acadêmico, porque não tem outra opção. Então as pessoas não gostavam muito, assim, e aí quase não tinha professores, e eu fui ficando frustrada. Também por participar de centro acadêmico, representação discente, fui vendo os problemas. E eu acabou que o meu interesse assim foi ficando mais, eu queria saber de política pública para melhorar aquilo que estava acontecendo, até que no meu segundo ano, no final do meu segundo ano, eu já sabia que eu não queria mais fazer aquilo, mas ainda estava perdida. E aí que vem, né, a minha parte, assim, porque eu até pensei que eu queria fazer pedagogia, porque eu conhecia bastante gente da pedagogia que tem lá no mesmo campus, ou ciências sociais, porque eu fui sempre muito engajada nessas pautas, assim, né, muito movimento estudantil, e também por questões aí que a gente passa, eu fui muito envolvida sempre na pauta carcerária, né, e aí eu acabei dando aula, inclusive, num grupo assim que é religioso, mas enfim, que eles acolhem egressos do sistema prisional lá de Araraquara, que não tem para onde ir, porque são famílias de São Paulo e tal, e eles não, ou de outros estados, e eles não têm muito para onde ir. E aí, quando eu comecei a dar aula para eles, eu via que falta muito Estado, sabe? Falta um apoio muito grande para essa população, falta muito apoio em muita coisa. E eu me apaixonei, assim, por essa parte, por tentar investigar. E tem uma coisa também que eu via muito. Eu participava de grupo de estudo e tal, que a gente estudava o Capital do Marx. E eu queria também poder ter a chance de entender muito bem o que era aquilo e o sistema que a gente vive, para daí eu poder fazer uma crítica concisa a ele. E eu até tinha pensado na administração pública, mas como as ciências econômicas eu vejo mais completa, assim, nessa parte e tal, que a gente vê também não só a parte teórica, mas a parte dos cálculos e também como a gente consegue enxergar a nossa realidade a partir das ciências econômicas. Aí eu acabei indo para a economia. Eu comecei a conversar com o pessoal que já fazia economia na Unesp, né? Porque eu sempre fiquei ali no mesmo campus. E
o pessoal falava muito sobre os outros olhares que a gente tinha e que na nossa sala de aula também tinha pessoas com pensamento completamente diferente, o que na letras não acontecia, porque, enfim, né, o pessoal da licenciatura é mais coeso ali na sala de aula. E aí eu resolvi prestar, mas eu continuei fazendo o curso, eu terminei o terceiro ano enquanto eu estava estudando para o vestibular. E aí eu tive uma sorte muito grande, porque na verdade já tinha passado o período de inscrição em cursinho popular, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho particular. E eu tenho uns amigos da faculdade que davam aula nos cursinhos populares lá no CUCA, né, que é o cursinho que é vinculado à Unesp. E também naquela época tinha muitas pessoas também que se ofereciam para ajudar em matérias, principalmente de exatas, o pessoal da química, eles se ofereciam para o pessoal que estava prestando vestibular para ajudar nas matérias e tal. E aí eu peguei alguns materiais que os próprios professores levavam para o Cuca, eu peguei material para estudar deles. Eu recebi também material de cursinho de pessoas que tinham prestado no ano passado e me cederam esse material. E também consegui algumas aulas particulares de Química e Física voltadas para o vestibular com alunos do Instituto de Química. E isso me ajudou muito, porque é a parte que eu tinha mais dificuldade, né? Então, eu fui estudando aí com apoio do pessoal. A sorte também de morar em república com professores foi muito, muito grande e eles me ajudavam nas questões, assim, ficava estudando. E aí aconteceu, né? E eu não achava que eu ia passar no vestibular, até por isso que eu terminei o meu terceiro ano de letras, porque aí eu ia me formar. Mas eu passei e ainda, graças às cotas de escola pública, eu passei na primeira chamada. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, olha, eu vou largar tudo e vou fazer economia, porque é isso aí. E no começo do curso eu tomei um baque muito grande, porque já chegava com duas matérias que são puro cálculo, que é cálculo e análise financeira de investimentos. Tá, agora pera, a gente já vai entrar já nas matérias. Mas só voltar um pouquinho, senão vai ficar muito, muito mais longe para eu voltar em alguns pontos que você falou que são bem bacanas, na real. Que acho que só um comentário no começo, que era quando você falou lá que estava pensando em fazer contabilidade, é super irônico, né? Uma capricorniana fazendo contabilidade, por que não, não é mesmo? Sim, e eu achava que eu Super. não ia me dar bem com número. Vai, falou a moça que hoje em dia tem lá o bullet journal com os pontinhos acompanhando Exatamente. os números dela. Mas, cara, é incrível essa aventura aí de né, entrar nesse mundo universitário para você foi super. Talvez não no curso que você entrou, mas foi super um autoconhecimento muito grande, né? Você sempre entrou lá e você já tinha algumas coisas que você gostava, algumas coisas que você gostava de fazer, e só alavancou, né? Só aumentou esses interesses, só te deu mais oportunidade de ter esses contatos com a galera lá no campus, né? E aí, só voltando um pouquinho também, lá no seu primeiro ano, quando você falou que entrou, e aí, não necessariamente do curso de letras, mas falando da sua experiência na universidade, como é que foi? Você falou que tem a biblioteca gigante, tem um monte de coisa, né? Lá em Araraquara, os campos são um pouco afastados, né? Um do outro, mas também o UFC lá é um pouco mais longe da cidade mesmo. Mas como é que foi a experiência de estar lá na universidade particular, que você falou que ficou um tempinho, né, nos 6 meses, e qual foi a principal diferença que você encontrou, assim, daquele campus que você estava para esse campus da Unesp né, esse monte de informação que foi para além do curso, que eu acho que é interessante isso, né, que a faculdade não é só o curso, não é só sala de aula, não é só o ambiente. Então, acho que foi. Nossa, foi uma experiência completamente diferente, porque assim, quando eu estava aqui em Jundiaí, o campus era no centro da cidade e era o curso noturno e era só realmente a sala de aula, entendeu? Eu ia para a faculdade e assim, é como se fosse um prédio, entendeu? Porque tem outro campus também dessa universidade aqui, que é um pouco mais afastado, só que essa ficava no centro, era o prédio.
a biblioteca também, a gente não tinha um contato direto com os livros, com as coisas, tinha que ir lá solicitar e tal. E aí, por isso que acho que quando eu cheguei no campus de Araraquara, bom, primeiro que o meu primeiro baque é que eu tinha que fazer tudo sozinha, né? Porque aqui eu tinha quem me levava, me buscava. Se eu precisava ir também na biblioteca municipal, eu tinha quem me levasse, quem me buscasse. É tudo assim, né? Filhinha de mamãe. Meu avô me levava para tudo quanto era lugar. E aí, quando eu fui para Araraquara, foi um choque que eu precisava andar sozinha. Eu estava morando num pensionato no centro e tinha que ir para o campus que ficava na rodovia, assim. Aí era uma coisa louca. E também, quando você vai para um lugar novo, é um pouco assustador, né? Tem umas pessoas que são um pouco mais aventureiras, mas eu sou mais assim, gosto da minha rotina, do meu lugarzinho, tudo ali bem fixado. E aí Capricorniano. eu até conversei muito com a minha mãe quando eu fui para Araraquara, porque na minha primeira semana eu queria muito desistir do curso, voltar desesperadamente, chorava todo dia, ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Sabe? E ainda eu tive a sorte de estudar numa escola muito boa, no METEC muito boa, mas ainda assim, quando eu via o pessoal da minha turma falando referências de livros que eu nunca tinha ouvido falar, essas coisas assim, tipo, foi um choque muito grande. Aí também que vendo aquela biblioteca maravilhosa de 2 andares, com salas temáticas também de livros, espaço de estudo, ar-condicionado, eu fiquei, nossa, gente, é isso aí. E aí eu virei rato de biblioteca, ficava o dia inteiro no campus, tinha o bandejão também naquela época que ajudou bastante, e aí eu ficava lá o dia inteiro, comia no bandejão, saía da aula de manhã, almoçava no bandejão, ficava a tarde inteira na biblioteca, jantava no bandejão e ia embora. Era assim todo dia. E eu também sou um pouco tímida, né? E aí demorou para eu começar a me enturmar com o pessoal da minha sala. E eu acho que depois que eu me enturmei, me ajudou a querer ficar lá. Tanto que na segunda semana, que também foi a semana que começaram até as festas, a gente foi conhecendo mais o pessoal da turma, os veteranos da letras também, e ouvindo as histórias deles. Isso era muito legal, eu acho que isso me ajudou Mas muito você vai pra festa? Não saberia disso. E aí eu aproveitei, eu acho que assim, eu aproveitei muito meu primeiro ano de vida universitária, e eu acho que essa é a melhor coisa que qualquer calouro pode fazer, sabe? É aproveitar totalmente. Eu ia para festa, eu conheci extensão, conheci o que eu tinha ou não interesse, sabe? Tipo, antes de eu, por exemplo, eu nunca me envolvi com atlética, mas eu fui em reunião, fui em Essa apresentação, vergonha você nunca deu para saber. seus pais, é isso que você quer dizer. A gente pode falar essas coisas no vídeo? Não, a gente também já entrevistou pessoa na Atlética, gente, né? Não tem nenhum problema. E, enfim, aí eu conheci para poder saber o que eu queria ou não estar lá envolvida, né? Uhum. Cara, Aí, e esse ponto que você trouxe dessa autonomia que a gente tem quando entra na faculdade é muito contrastante com a nossa vida de ensino médio, né? Você não podia fazer nada no ensino médio, e aí já pedagogicamente você quase não era uma pessoa. Tomava todas as decisões pela gente, né? A hora que a gente entrava na escola, a hora que a gente saía da escola, a hora que a gente estudava, a hora que a gente comia, tudo. Era tudo controlado e a gente nem tinha opinião, né? Secundarista geralmente não tem opinião. aí Secundarista não de pode. repente, De repente, ninguém liga para você, ninguém tá nem aí. Se você vai você fazer. faz tudo sozinho, tudo. Exatamente. Se você estiver na rua comendo um chocotone na mão com os amigos, não que eu tenha feito isso, quer dizer, talvez tenha experiência aí, mas é uma autonomia que você ganha e que, assim, é um aprendizado que não está no currículo, sabe? Não faz parte, né? Não, nem o curso tá lá, vai colocar, não, você vai aprender a se virar, você vai aprender. Porque até, como você falou, quando eu fiz amigos ficou melhor porque eu era tímida. Até isso é aprendizado, né? Você vai ter que aprender a se enturmar, aprender em quem você vai confiar, em quem você não vai confiar, o tipo de amizade que você quer fazer, tudo isso é super importante para mim, para a formação da pessoa, né? Formação, tipo, como, né, Sim. cidadão ali, não necessariamente como profissional.
E novamente, não importa para que curso, né? Tipo, você não vai formar agora em letras, você entrou na Unesp, né, em letras, mas você vai formar em economia. Mas isso que veio vai ficar em você, como na Júlia, como pessoa, não no profissional, Sim, professor sim. de letras, profissional. É, é, era licenciatura de letras que você fez? Licenciatura e bacharel. Licenciatura e bacharel, sabe, em letras, especialidade em grego, língua antiga, língua nada a ver, ou a Júlia, economista, que vai ser futura ministra da Economia, ministra do Desenvolvimento, aí como vocês podem prever isso aí, gente. Assim, para quem está vendo esse vídeo daqui a alguns anos, aqui, vai usar isso na campanha eleitoral da Júlia, com certeza. Isso aí, gente. Votem aí no presidente que vai me colocar no ministério, por favor. Seja ele quem for, ou o presidente, né? Ou presidenta. Ju, e agora já entrando assim na sua primeira na economia, né, para entrar mais sobre o curso. Você falou que tinha umas matérias no primeiro semestre um pouco pesadas, né? Era cálculo e geometria analítica, era isso? Não, é análise financeira de investimentos. Análise financeira de investimento. Como é que foi essa? Porque também, né, é uma mudança, assim como é considerável a mudança de tratamento que você recebe, né, da escola médio para a faculdade, lá você é um adulto que assina por você mesmo e vive sua vida, também é uma diferença da forma de ensino, né, do método que o professor ensina, e também a matéria. Então, pelo menos a gente entra na faculdade sem saber o que é limite, conceito de limite, derivada e tal, e você aprende tudo na faculdade. Como é que foi esse baque para você? Você falou que, né, estudou no Tec Boa, você curtia, mas não deve ter sido fácil ainda assim. Como é que foi essa mudança aí ainda mais, né, também imagino para você, letras para cálculo. Sim, foi muito chocante. A primeira coisa é que eu pensei que por eu estar no mesmo campus eu não ia sentir tanta diferença, só que parece que de curso para curso é um universo completamente diferente. Primeiro que na letras a gente sentava, normalmente, nossa, vai parecer muito estereotipado, mas a gente sentava muito em círculo, tinha umas salas pequenininhas, porque, tipo, na minha turma de grego tinha 7 pessoas, sabe? E aí, de repente, eu caí numa sala que tinha 70 pessoas ali, porque tinha metade de uma outra sala que estava de DP naquela matéria, e era uma sala ANF, então foi muito assim, só de eu entrar na sala eu já fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí... A sala anf é um anfiteatro, né? Aquela sala sala de grandona. teatro, isso, ela é assim, tipo, tem a entrada aqui, né? Ela é assim, tem muitas cadeiras, e aí tem um palquinho na frente, que é onde a professora dá aula pra gente. E a gente tinha aula lá, eu nunca tinha entrado numa aula, numa sala assim, 3 anos na faculdade, nunca tinha entrado numa sala assim. E, tipo, foi bem estranho. E eu me sentia muito um peixe fora d'água, primeiro porque eu achei, bom, as pessoas normalmente acham que economia é um curso de exatas, mas é uma ciência social aplicada, então é um curso de humanas. E eu achei que por ser um curso de humanas, a parte ali de números, de exatas, não ia ser tão forte. Mas entrei no meu primeiro dia de aula, a primeira aula foi cálculo. O professor apresentou o curso com vários nomes ali que eu nunca tinha ouvido, muita coisa que eu fiquei... Que tipo de grego é esse que eu tô tendo agora, Pior que sabe? grego não é, que grego você sabia alguma coisa, né? Exatamente. Fiquei, gente, o que tá rolando? E aí ela já começou a dar aula. Já começou, passou, e tipo, a gente tinha 2 horas de aula, mas foi nossa, muita informação, muita coisa ali acontecendo. E eu também me senti um peixe fora d'água, porque eu era uma das mais velhas da minha turma. Isso porque, né, nem entrei com 21 anos, né? Mas eu era mais velha da minha turma, uma das mais velhas da minha turma. E tinha muita gente, tipo, que tinha acabado de sair do ensino médio, que fazia aqueles cursinhos, assim, sabe? Que a gente olha e fala, nossa, top. E eles já sabiam coisa de limite derivada, introdução a limite. Eu fiquei, mano, quando que alguém na escola aprende uma coisa dessa, sabe? Aí eu já fiquei assustada, já comecei bem assustada.
E aí e depois a gente teve análise financeira de investimentos, que é matemática financeira, e eu achei que ia ser super tranquilo, porque eu fiz técnico em administração, tinha matemática financeira e eu ia super bem, mas aí eu descobri que o que eu estudei era tipo a primeira prova, uma parte da primeira prova tinha muito mais a descobrir ali, e eu fiquei, meu Deus do céu, vamos lá. E também, só que eu acho que a Unesp é uma faculdade que ela é bem equilibrada, com exatas e humanas ali. E a gente também teve história do pensamento econômico também, que é muito legal. Eu ia perguntar isso mesmo, porque eu ouvi falar, pelo menos, né, que tem cada faculdade meio que são uma escola, né, tem uma linha de pensamento de economia. Então a USP, né, ouvi falar que é mais liberal, enquanto, sei lá, a Mackenzie tem um pensamento diferente, a PUC outro pensamento. Tem esse raciocínio também na UFRJ de Araraquara? Então, a gente até brinca um pouco, né? Porque a gente fala bastante sobre as três estaduais de São Paulo, que é a USP, a Unicamp e a Unesp. A USP ela é mais liberal e muito forte na parte de exatas, financeira. A USP de São Paulo, porque a USP de Ribeirão Preto é um pouco diferente. Aí tem a Unicamp, que ela é muito forte no que a gente chama de escola keynesiana. Ela é muito heterodoxa, mas o pessoal até fala, né, da escola da Unicamp, que tem muitos pensadores aí da esquerda, o Beluso, Maria da Conceição Tavares, um pessoal aí que foi professor lá, né? Então lá é muito forte isso. E entre as duas tá a Unesp, ela tá lá. Ela é bem um meio termo. A gente tem um grupo de pesquisa na parte de indústria que é muito forte. E agora a gente tem também, já faz uns 3, 4 anos, tem um grupo de economia solidária, né? Que é a parte de esquerda aí da economia da Unesp, que também é muito grande. Então a gente tem esses lados e tem várias outras coisas, enfim. E só que na parte de disciplina mesmo, é um curso que ele é bem equilibrado. Ele é bem equilibrado. Então a gente tem aí 3 matérias de cálculo, mas a gente tem 3 matérias de macroeconomia. Aí a gente também tem muita matéria de história, mas também tem bastante estatística. E aí é bem equilibrado. E a gente tem uma matéria como obrigatória, que é o diferencial da Unesp, que é o Sistema Monetário Internacional. Como matéria obrigatória, a gente não tem isso nas outras universidades. E a gente tem 2 semestres de Sistema Monetário Internacional. E isso é muito legal. E ele fica ali no meio, entendeu? A gente tem muito análise de gráfico, mas tem muita questão histórica para conseguir entender. E eu acho que na economia uma coisa que é muito, muito, muito bonita é que a gente consegue unir o contexto histórico, a parte histórica, a análise humana com os números, com os dados. E a gente junta os dois para a gente conseguir ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo. E eu acho isso muito lindo na economia. Pode crer. E quando você entrou, né, no curso, você tinha essa visão de que você queria seguir economia solidária? Ou você entrou meio tipo, mano, economia, ponto, e descobriu no curso? Então, eu nem sabia que economia solidária existia. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que é isso. Inclusive, quando eu conheci, eu achei que era um negócio super novo. Mas aí eu descobri que, tipo, o cara que escreveu o maior livro lançou o livro mais influente aqui no Brasil em 2002, sabe? Aí eu fiquei, nossa, gente, tem uma idade aí. Mas, enfim, eu entrei no curso. Como eu falei, eu gostava muito da parte de política pública, né? E gosto do olhar do economista também perante as políticas públicas. E eu estudava política pública de acesso a centros econômicos para os familiares das pessoas em situação de privação de liberdade em Araraquara. E assim, como eu já estava na faculdade, eu também acho que, bom, tive muita sorte aí nesse processo, porque eu fiz parte do centro acadêmico e era representante discente também. E eu sempre estava lá brigando com o vice-diretor, que depois virou diretor, e ele era professor de economia. E aí, na minha última reunião que eu tive com ele, ainda representando a Letras,
eu perguntei para ele se ele sabia de algum professor que tinha interesse nesse tema e tal, porque a gente entra para olhar a grade da faculdade, a linha de pesquisa dos professores, eu não tinha visto nada muito por ali, e eu queria saber. Aí ele falou: Nossa, gostei desse tema, se você quiser pesquisar, a gente vai atrás disso daí. Aí, beleza. Aí eu queria estudar essa parte de políticas públicas, mas eu me sentia muito, assim, perdida, sabe? Parece que tem muita coisa que a gente quer aprender. Num curso novo, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. E que a gente acha que a gente sabe, mas aí quando a gente vê, a gente não sabe nada. E foi um período, assim, muito confuso. Até porque no meu primeiro semestre, que eu tinha começado a fazer a iniciação científica, eu peguei DP, né, em cálculo e em análise financeira de investimentos. E em cálculo eu tirei 0,4 no semestre. E isso foi um baque muito grande, porque eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa em toda a minha vida. Até na letras, que eu não estudava tanto assim, eu sempre tirava um 8, entendeu? E aí, de repente, um 0,4 numa matéria que eu estudei muito. Aí eu chorei, achei que eu tava, não sabia mais o que eu estava fazendo na economia. Fiquei me questionando, ai meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? O que é isso aqui? Mas aí no segundo semestre, conversei com o meu orientador, falei para ele que eu não estava me sentindo muito merecedor. Nossa, é muito estranho isso que colocam na nossa cabeça, né? Mas por eu ter tirado nota ruim, eu não me sentia merecedora daquilo tudo. Meu orientador me levou para reunião com o prefeito da cidade, para várias coisas. Eu falava para ele que eu achava que não estava rolando, eu acabei desistindo da minha pesquisa porque eu achava que eu não merecia aquilo, sabe? E, tipo, essa é uma construção que colocam na nossa cabeça que para a gente fazer ciência, a gente tem que tirar nota boa em tudo. Mas, na prática, a gente vê que não é assim que rola. Mas depois, no semestre seguinte, eu tive aula de estatística. Já fui meio assim, pensando, oh meu Deus, lá vem mais uma, o que eu vou fazer agora? Mas eu amei, eu achei difícil, não é fácil, mas eu adorei, assim. E era uma coisa que a gente via mais ali, tipo, no que a gente pode usar isso e tal. E aí depois eu também tive a primeira matéria com o professor que hoje é meu orientador, que eu tive formação econômica brasileira, que a gente estuda a história, só que a história da economia do Brasil, desde o período, né, que os portugueses chegaram aqui, roubaram nossa madeira, nossas coisas. Aí a gente tem, na Unesp, a gente tem 2 semestres de formação econômica brasileira e 2 semestres de economia brasileira contemporânea. Então a gente vê muito, muito assim. E eu gostei muito do professor. E aí só em 2018 que ele falou do grupo para mim de economia solidária, mas eu ainda não sentia que estava tudo bem para mim ser uma acadêmica mesmo, eu estava tendo uma crise aí do que a gente vai fazer agora, porque na economia também tem muita opção, sabe? Você pode ir para a parte financeira, você pode ir para a parte de gestão, para a indústria, para pesquisa, carreira acadêmica, tipo, tem muita coisa, muita coisa. E aí eu tava tendo aquela crise de, meu Deus, o que eu vou fazer? São tantas opções, enfim. E aí, no meio do ano, assim, 2019, eu resolvi falar, não, vamos aí, né? Vamos ver o que é esse grupo. E aí eu nunca mais saí dele. Tô pesquisando até agora com meu orientador. E a gente faz aí. Aí eu acabei entrando em outras coisas também, né? Porque durante a pandemia surgiu o grupo de economia aplicada, que é a parte de estatística e econometria, que é a parte avançada de estatística, que eu sou completamente apaixonada. E aí eu entrei também, porque se tivesse antes eu já teria entrado. E deixa eu te perguntar sobre isso que você falou, tem várias possibilidades do curso, né? Você pode ir para a acadêmica, você pode ir para a indústria, você pode ir para o mercado de trabalho, para a financeira, para banco, mil possibilidades aí. Tem uma, né, como você vê nos seus colegas aí de classe, o pessoal que você conhece do curso, tem um lado para o que o pessoal pende mais, assim, ou é bem dividido isso? Como é que é essa divisão da turma?
Bom, eu vejo o pessoal da minha turma indo mais para a parte financeira, né? Que é. Bom, tem consultoria financeira, que o pessoal faz a consultoria como autônomo. Tem muitas empresas de consultoria financeira e de consultoria contábil também para empresas, essas coisas. Tem muita opção de emprego nessa área, e aí eu vejo muita gente indo. Também eu tenho colegas que estão trabalhando na parte da indústria também. Para o interior, a gente tem muita fábrica. Tem fábrica de suco, tem fábrica de bebida alcoólica, tem, enfim, de trabalha com cana-de-açúcar. É só em Araraquara, se pegar, né? Tem aí, né, de suco de laranja, Tem, tem a Heineken, eu não sei se posso falar assim? Tem Heineken, aí já pega a região. São Carlos tem fabricação de carro, né? Tem de café, também tem um monte de fábrica por aqui, né? isso. Aí tem daquelas ligas metálicas também. Enfim, tem muita coisa. Tem por interior ali tem muita indústria, muita indústria. Aí tem bastante gente que vai para essa área. Eu tenho alguns amigos que foram trabalhar em banco. Aí, se você aí que está assistindo quer trabalhar em banco, eu recomendo que, além do curso de economia, você também faça uma prova que a gente chama de Ambima, que ela vai te abrir muitas portas nessa parte, que é uma certificação muito importante para investimentos. Que teve um momento da minha vida que eu também achei que eu queria prestar isso daí, né? Tava nas opções, muita coisa mesmo, né? É difícil, a gente quer tirar para todos os lados. Enfim, e aí tem bastante gente também que trabalha na parte financeira de empresa, né? Que essa é uma parte assim que acho que é muito em banco e em parte financeira de empresa é muito difícil que falte emprego. Eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou a pender para a economia e não para a administração pública. Porque eu pensava assim, ai, que se nada der certo, pelo menos eu tenho uma opção, entendeu? Porque a gente também chega uma hora, né, que tem que levar dinheiro para casa também. Pagar o aluguel, né? E aí eu sabia que ia ter. E foi isso, assim. E eu mesma trabalho, só que eu trabalho na parte administrativa da universidade mesmo. Então, tá vendo? Tem muitas, muitas, muitas opções. Pessoal, você falou que a maioria vai para a área financeira, né, e tal. E a gente tem aqui, na real, não só no interior, mas em todo o estado, até no Brasil inteiro deve ser, tem aquela liga financeira, Isso, né, Liga do Mercado liga Financeiro. do mercado financeiro, né? Você Tem chegou na a ver Unesp quando você também. entrou? Você chegou a ver Na sobre Unesp também. Eu já fui em evento da Liga do Mercado Financeiro. E aí eu até pensei em prestar, né, o processo, porque o pessoal que tá da liga, eles também sempre têm muita opção de emprego e dentro da liga eles já lidam com essa parte, né? Até para saber se é isso mesmo que eles querem seguir, como que é a realidade do mercado financeiro. Porque mercado financeiro também não é só compra e venda de ações, né? Tem todo um estudo de caso, de contexto, a parte de análise contábil mesmo, que a gente também tem uma disciplina no curso, muitas coisas. Só que não é muito, né, ali o meu, o meu lado da economia está totalmente fora de qualquer estereótipo da economia. Então, eu fui conhecer também como na letras eu aprendi a conhecer tudo, todas as opções que a gente tem antes da gente tomar uma decisão, eu resolvi fazer isso na economia também. Aí eu fui conhecer evento do pessoal da parte de indústria, tudo assim. E que é bem importante, né? Você tá na universidade mesmo, ocupar esses espaços aí, se descobrir, se Exatamente. conhecer, né? É isso que a gente fala sobre a universidade, não ser só sobre a sala de aula. A gente está lá para fazer o curso, mas a universidade ela oferece muita coisa para gente, muita coisa. E uma dúvida que eu acho que eu não perguntei no começo, né? Qual a duração do curso? E ele é matutino, vespertino, ele é integral, noturno? Como é que funciona? Então, na Unesp, a gente tem duas opções, que é o diurno e o noturno. O diurno são 4 anos e os anos ímpares, o primeiro e o terceiro ano, são no período matutino e o segundo e o quarto são vespertino, então é de tarde a aula. Por que eles fizeram isso? Eu não sei, mas é assim.
E o noturno são 4 anos e meio, 5 anos, né? Normalmente. Tá no papel 4 anos e meio, mas a universidade considera 5 anos, até para fazer o cálculo de qual o nosso período que a gente pode ter, né? Porque tem um período máximo de permanência na universidade, ali no curso matriculado, e a universidade usa os 5 anos como referência. E a gente tem esse período a mais porque a gente não tem a janela para poder fazer as optativas, igual o pessoal do diurno tem. E aí também, normalmente, a gente só consegue se matricular nas optativas no nosso turno, até porque tem muita gente do noturno que entra no curso no noturno para poder trabalhar, enfim. E aí a gente tem esse período a mais para fazer as optativas. Tá tendo agora a discussão, né, para ver como que vai funcionar o curso daqui para frente, reformulando algumas coisas do curso. E uma das coisas que está em debate é a quantidade de disciplinas optativas que a gente tem que fazer. Porque atualmente a gente tem que fazer 7 disciplinas optativas. A gente tem que fazer 4 na parte de economia e a gente pode fazer 3 de outras áreas, né? Porque, como já falei, tem outros cursos na faculdade e tem cursos que oferecem para a gente fazer disciplina com eles, principalmente administração pública e ciências sociais. Aí a gente pode fazer e tal. E aí estão querendo reduzir a quantidade de disciplinas optativas para o pessoal que vai entrar aí a partir de 2023. Pode crer. E Ju, você falou que quando você chegou, você morava num pensionato, né? Araraquara é bem comum. Isso aqui em São Carlos tem também, só que não tão comum para universitários. Que para quem não sabe, gente, Araraquara e São Carlos é muito do ladinho do outro, sabe? É bem perto, assim. Dá 40 minutos. Você é de São Paulo, isso é quase um bairro pro outro. Mas você falou que até tem. Você chegou a morar com um professor, né? Aqui foi no pensionato, foi numa rap. Aqui em São Carlos. Não. Você falou que chegou a morar com o professor, foi isso? Não, eu conheci o professor antes. Ah, tá, entendi. Você conheceu o professor. Mas é que eu, de fato, conhecendo alguns amigos meus que moravam em rap, moravam um professor, mas em Araraquara. E parece ser mais comum, Sim, assim. e tem, tipo assim, Professores. tem república que é de professores. Existe isso, é um pouco, eu acho legal, né? Porque o pessoal vai morar lá para dar aula, enfim. Principalmente quando é professor substituto, né? Que não ganha tanto, e aí o pessoal se junta para morar. Tá. Os professores que moram comigo são professor de cursinho. Entendi. Ah, tá. Não era professor universitário, era professor Não, era professor de cursinho. Mas tem, por exemplo, pós-doc que dá aula na graduação que mora em república. República normal, assim, sabe? Uhum. Eu cheguei a conhecer alguns, assim, o pessoal que vem de outros estados para cá, Sim, ficam em sim. república, assim, e aqui em São Paulo não é tão comum. E é muito legal, a gente conhece eles nas festas e tal. Quando o professor também. Tem um professor, não vou citar nomes, mas tem um professor que ele é novo, assim, né? E quando ele foi contratado pela Unesp, ele ia nas festas também. E tipo assim, é legal, sabe? A gente ter esse contato mais humano com os professores também, porque às vezes a gente esquece que os professores também são pessoas. Eles também, às vezes, né? Dá a impressão que eles também. Mas é legal, e aí tem bastante isso. Hoje em dia, né, na República, que eu saí da República agora, mas tinha gente da pós-graduação também. Era a famosa República Comuna deusa. Comuna Deusa. Então, se você está pensando em ir para Aquara aí, gente, já manda seu. É isso aí, a primeira República LGBT de Araraquara. Aí. E tem o dog mais fofinho da cidade. É verdade. O Marx. É verdade, gente. É realmente bem legal a rap deles. E fazem coisas bacanas também. E como é que foi para você? Você falou que você sempre tinha alguém para tirar para os lugares, sempre estava segura, entre aspas, assim, né? Você não tinha tanto que preocupar com a sua segurança, era mais de outra pessoa, responsabilidade, né? É uma coisa que, quando você mora sozinho, passa para você. Você é responsável pela sua segurança, pelas suas coisas. Como é que foi dividir quarto? Né? De uma hora pra você tem irmão, né? Você chegou a dividir quarto com seu irmão, mas como é que foi dividir quarto com estranho, com gente que não conhece? Nossa, é muito diferente, né? Porque assim, quando eu dividia quarto com o meu irmão,
A gente é criado junto, né? Então, querendo ou não, a gente tem os mesmos costumes, a gente tinha a mesma pessoa dizendo pra gente o que a gente podia ou não fazer, o que era certo, o que era errado. Aí, de Você repente, podia reclamar com essa a pessoa, gente não, podia ele não tá reclamar, fazendo. então. Aí, de repente, a gente chega num lugar. Bom, primeiro eu fiquei nesse pensionato porque eu não tinha mais para onde ir, as repúblicas estavam cheias já. E a minha mãe também tinha medo de eu ir para a república. E aí eu cheguei, a dona do pensionato me deixou, ficou lá, porque ela ficou com pena da minha mãe, só que já estava cheio. Então eu fiquei ainda num colchão, no chão, assim, de um quarto que era do lado de uma cozinha, então todo mundo passava lá. E já tinha mais 3 meninas lá naquele quarto. Aí eu fiquei no chão. E junto ali tinha mais 2 meninas. E, nossa, foi assim, acho que eu nunca estive com tanta gente ali naquele ambientezinho tão pequenininho. Foi uma coisa louca. E era estranho, porque, por exemplo, eu vou falar, isso aqui é muito íntimo, mas é uma realidade que todo mundo que sai de casa e vai morar com estranhos passa. Eu tinha muito problema para fazer cocô. Eu não conseguia fazer cocô. E sempre tinha gente lá, e o banheiro era do lado da cozinha, porque assim, tinha 2 quartos, a cozinha e o banheiro. Era isso, lá onde a gente estava. E aí sempre tinha gente ali, e eu não conseguia. Eu ia no banheiro, ficava morrendo de vergonha, não conseguia. E aí eu comecei a usar o banheiro só de madrugada. E era isso. Acho E que rola com muita gente, né? Também a gente morou na sim, moradia por um tempo, usar o banheiro era compartilhado também, sempre tem esse primeiro baque também. E assim, faz parte, né? Faz parte do processo. não tem como. Essa é a realidade do ensino superior no Brasil, senhores, tá vendo? É isso, é isso. Você quer um Mas diploma aí público? É isso. vai ter que aprender a fazer cocô, sim, fora de casa, entendeu? Faz parte, tá aí o ensinamento para além da sala de aula, é aprender a É fazer cocô. verdade. Enfim, e aí também, tipo assim, é, era difícil a gente, sei lá, chegava... É que eu comia muito no bandejão, né? Mas quando eu não ia para faculdade, alguma coisa assim, eu também, eu era muito tímida. Então, as meninas iam usar o fogão, fazer as coisas e tal, e eu não conseguia pedir para usar uma boca do fogão. Aí eu tinha que ficar esperando todo mundo usar para eu poder usar depois. E aí até que eu tive que aprender e falar: "Ô, vou usar aqui, tá bom? Tudo bem para você se usar a boca?" Ela falou: "Não, tudo bem, Júlia, usa aí, vamos embora." Até porque E quando aí, elas pediam para você, você deixava também, né? obviamente, né? É porque tem isso também. Quando a gente está convivendo, né, em conjunto, a gente tem que aprender a pedir, mas também a ceder, né? Porque a convivência é uma via de mão dupla. E você está tendo uma via de mão dupla com 5 pessoas. Aí, quando eu fui para a República, eu estava tendo uma via de mão dupla com mais 12 pessoas, entendeu? A gente tem que aprender aí na marra a conviver com o outro. E assim, eu acho que. Aí depois, quando eu consegui ir para um quarto, foi bem tranquilo, que aí eu dividi o quarto com mais uma. E era uma edícula bem pequenininha, assim, que tinha também só a cozinha e o banheiro. Aí tinha um quarto e uma escada de madeira que era reta, assim, que subia para o meu quarto. Que eu dividia com mais uma também. E assim, foi muito, muito tranquilo, porque a moça que dividia quarto comigo, ela era capricorniana também, Ai, que só que incrível. da administração pública. Quer dizer, mais ou menos, né? Aí, Eu só aceito uma capricorniana para a ADM pública. Eu só voto em capricornianos, sinto muito. então, tá vendo? Aí, ó, na administração pública ela foi pro lugar certo. Aí a nossa convivência era bem tranquila, aí também, tipo, a gente começou a ir para as festas junto, voltar junto, e aí também não tinha aquele problema que tinha lá onde eu estava antes, que era a questão do barulho, né? Porque se eu chegasse 5 horas da manhã lá, as meninas não gostavam, porque eu fazia o barulho de abrir a porta, tinha uma que tinha sono leve, aí ela já acordava. Uhum. Aí, enfim, era essa situação. E aí, quando era comigo também, eu tava no chão, aí elas sempre pisavam no meu colchão, essas coisas assim, acontecia. E a gente fica meio assim, né, de ficar reclamando, porque a gente chegou num lugar novo, a gente não quer ser a chata do lugar. Mas aí depois a gente vai acostumando e fica tudo tranquilo. E,
E eu gostei muito de ter essa experiência lá, conhecer. Eu tenho contato ainda com várias das meninas que dividiram o pensionato comigo. E era gostoso também que a gente tinha companhia para ir, para voltar do campus, né? Para ir pegar Imagino, ônibus. essa parceria, porque assim, quem vai ficar no pensionato, geralmente o pessoal que não tem muita grana, né? Quem tem muita grana, geralmente vai para umas épocas mais maiores, aluga uma casa, até porque, comparativamente, o aluguel em Araraquara nem é tão caro, se em comparação com São Carlos, com São Paulo, mas, assim, é até interessante de mostrar que, gente, é possível sim, cara. Nós que é pobre consegue fazer uma graduação pública, tá ligado? Tem que, cara, Sim, tem que fazer algumas doideiras? Tem, mas a gente consegue, é possível, tá ao nosso alcance, assim. E a gente tem mesmo que tomar esses lugares, tipo, é nossa função ali, porque se nós, porque a gente quer que nossos filhos tenham mais facilidade, a gente tem que passar por alguma coisa, tá ligado? E é meio que quebrar também umas barreiras, né? Porque geralmente demora várias gerações para a pessoa, para uma família conseguir, beleza, vamos ter uma qualidade de vida boa para começar uma faculdade superior, né? Mais confortável. Aí você já vai direto quebrando as caras, aí é quebrar umas barreiras, adiantar o que algumas gerações fariam, né? Acho que isso é bem bacana, assim, a experiência. E conhecer gente também, assim, é muito legal, né? Uma experiência muito boa. Todo mundo ali no meu barco, é muito da hora, eu gosto pra caramba. nossa, sim, sim. Ah, eu acho muito legal. Foi muito E legal, tô né? pensando aqui na minha república depois que a gente se juntou, só os lascados, né? Para conseguir pagar mais, porque assim, subiu o valor do pensionato e eu já não conseguia mais pagar. Uhum. Aí a gente se juntou para pagar menos numa casa, 12 pessoas em uma casa para pagar menos. E assim começou a República. E assim começou a República. Olha que incrível. E, inclusive, é aquela casa que eu conheço, é a casa inicial ou vocês mudaram uma Não, a vez? gente mudou. A gente morava numa casa maior e lá chegou a ter 16 pessoas, assim. Uhum. Só que a gente teve uns problemas Acho que eu e lembro dessa história aí, é, sim. a gente precisou sair da casa. Uhum. Inclusive, foi no ano que eu tava prestando vestibular, mas não dá para falar sobre isso aqui, porque. Acho que foi uma bagunça, assim, você vai viver a loucura, Bom, é, você vai, você você quer vai experiência, aprender você vai ter de diversas experiência, maneiras. com É, mano. certeza. Eu acho que Experiência, engrandece, se você fica mais maduro, com ainda mais certeza. você, nunca que você, com 18 anos, quando entrou na faculdade, saberia lidar com uma situação como aquela, e agora imagino que você, ainda por mais que seja desconfortável, você sabe lidar, você sabe Sim. como se impor, sabe como colocar sua voz, como, né, lidar com pessoas. Isso é lição que é uma soft skill, né? Usando o termo aí mercadológico que. Nossa, mas é muito importante. Até aquele termo assim que tá na moda, que é a resiliência, né? A Isso, gente aprende meio que na marra, mas é bom, porque se não for desse jeito também, né? Quando a gente tá. Não precisa ter, por que, que a gente vai desenvolver, né? E aí também. Eu acho que isso que é bom também de ter morado com outras 15 pessoas, depois com outras 12 pessoas. É isso. E agora a casa tá com menos gente, né? Tá com 9. E é isso, a gente aprende a lidar com pessoas. Porque, querendo ou não, pro resto da vida a gente vai ter que lidar com pessoas, não vai ter E é jeito. uma troca de experiência gigante, né? Você conhece gente de outros estados, outros países, às vezes, outras culturas, é sempre diferente, assim. Eu acho bacana, pelo menos. Inclusive, imagino que foi nessas aventuranças suas aí, de conhecer gente diferente, rap e tal, foi que você descobriu que você podia gostar de economia, né? Falando com pessoas que fazem economia, trocando essa ideia, fazendo esse network. Eu estou usando muito termo mercadológico, gente, desculpa. Fazendo essa conversa e essa rede de amigos que possibilitou você a conhecer um curso novo, né? Conhecer pessoas novas. Sim, inclusive foi de uma república amiga da minha república que eu conheci a Sheila. Vou falar dela, porque eu conversava muito com ela antes de entrar no curso de economia, sobre todos os desafios, tudo que estava por vir aí. E depois, comigo, já no curso, ela foi uma pessoa que sempre me deu o maior apoio, que me ajudou muito em cálculo, inclusive, para eu conseguir passar. E eu tenho contato com ela ainda, a gente ficou muito próxima graças ao curso. E assim, economia também é um curso que ele é muito masculino, tem muito mais homem do que mulher. Mulher normalmente é 1/3, assim, do pessoal, e na minha turma, no caso, é um pouquinho menos também. Então, quando a gente se conecta aí com outras mulheres, a gente faz essa rede de apoio,
que eu acho muito, muito bom. E também uma coisa boa da sala de economia é que as turmas estão muito unidas, porque na sala de aula a gente passa por muito perrengue. A gente se ferra muito, tira nota muito baixa, então Traumas todo mundo se compartilhados, une. né? Traumas compartilhados são a melhor cola ali. É, aí a gente se une muito para conseguir passar aí nas matérias, conseguir se formar. E é isso, teve muita gente também que eu acabei conhecendo, conversando, porque a gente estava sofrendo junto e depois passando junto também. Isso Coisa foi que muito é legal. bacana, é a importância dessa rede de apoio, né? Que é interessante criar mesmo e que assim, você vai criar. Porque você vai conhecer gente como você. Tem muita gente na faculdade, gente de todos os tipos diferentes, que você vai se encontrar sua turma aqui. Eu imagino, não posso prometer nada, mas imagino que sim, você vai encontrar sua turma. E Júlia, você falou que você pensou em fazer contabilidade ou até a pública, mas você preferia a forma como a economia, né, lida com alguns problemas. Qual que é, talvez, a principal diferença aí? Acho que o pessoal tem mais dúvida, porque geralmente nas universidades que tem economia, sempre tem acompanhado ali ciências contábeis também, né? Sempre tem contabilidade. Acho que na Unesp não, mas na Unifesp tem, e os departamentos ou institutos são próximos ali. Qual que é a principal diferença entre contabilidade, né, ciências contábeis e ciências econômicas? Então, eu acho que, assim, as ciências contábeis, elas são... Eu acho que chega até a ter a parte de contabilidade social, que é a parte pública da contabilidade, mas não é voltada para essa parte. E aí, tipo assim, você vê a análise empresarial, realmente, assim, como que você vai lidar com o dia a dia contábil, né? Agora, a ciência econômica, ela é muito, muito ampla, muito ampla. Eu acho que até a gente não consegue se aprofundar mesmo em muita coisa, porque tem muita coisa que a gente vê, sabe? Por exemplo, nas ciências contábeis, quando eu fui ver, né, para fazer o curso, eu não via muita coisa de história, entendeu? Eu tinha bastante matemática, aí a matemática financeira, análise contábil, etc. Agora, por exemplo, na Unesp, a gente tem um semestre de análise financeira de investimentos e um semestre de análise financeira contábil, que é a parte de contabilidade mesmo. Aí, tirando isso, a gente tem essas partes, né? A gente tem a macroeconomia, aí vê, né, a moeda, o que vai mexer aí, se a gente colocar mais moeda na economia, a famosa inflação, a dualidade entre a inflação e o desemprego, essas coisas, assim. Aí na micro a gente vê a questão das empresas, mas também não é dentro das empresas. E se ela produzir tanto, o que vai acontecer? Qual vai ser a relação com outras empresas? A preferência ou a não preferência dos consumidores? E aí a gente vai juntando isso, conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai juntando isso para poder entender como funciona mesmo a economia dentro de um país. E a gente começa com situações muito hipotéticas, que, né, o começo aí da teoria econômica, que não tem como acontecer, porque presume concorrência perfeita, que não existe, presume, sei lá, que tem duas empresas só em uma economia, que não tem Estado, essas coisas assim. E aí a gente vai avançando, vai adicionando coisas, vai adicionando coisas, vai adicionando coisas, até que a gente chega, né, para ver, meu Deus, o que está acontecendo no Brasil? Que acontece na Europa? Por que, que é o dólar, a moeda que dita tudo? Por que, que não é mais padrão ouro? Porque foi ouro, entendeu? A gente vai vendo essas coisas. Parece que, assim, na minha visão, nas ciências contábeis, a gente pega assim de pertinho e vamos ver aqui, ó, vamos olhar aqui, vamos olhar por dentro, abre aí, vamos ver. Agora, nas ciências econômicas, a gente começa assim, olha um pouquinho, a gente já fala, não, mas não dá para a gente olhar só isso. Vamos olhar aqui, ó. Expande aí, vamos olhar de longe, vamos observar, ver qual que é, o que está acontecendo. Eu acho que é isso, assim. Pode crer, pode crer. Mas, assim, são complementares, assim, né? Elas estão ali no Sim, mesmo sim, sim. ecossistema e tal. Elas se E, conectam. pode crer. E, Júlia, tem uma matéria que é a matéria da economia, uma matéria que talvez seja a principal, assim, ou a que junta todos essas frentes que você falou? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, eu acho. Porque, assim, Matéria que seja a cara do curso, assim.
Nossa, então, eu falei de sistema monetário internacional porque nessa matéria eu vi coisa que a gente aprendeu ali na parte de microeconomia, na parte de macroeconomia. A gente tem que saber também de formação econômica e parece que também quando a gente aprende, sei lá, economia contemporânea brasileira 2, que é a última, que a gente está vendo depois do FHC, o que aconteceu, Lula, Dilma, Temer, os dias atuais também. E assim, se a gente não souber macroeconomia para analisar a economia brasileira, não tem como. Não tem como. E aí, mas para mim, né, a matéria, eu gosto muito dessa parte de economia brasileira contemporânea, as duas, a gente vê tudo que rolou aí, aconteceu um problema durante, sei lá, a década de 80, o preço do petróleo subiu muito, aí o combustível estava muito caro. O que eles fizeram para resolver isso? E aí, cada medida que eles tomaram, o que impacta em cada coisa. Então, eu acho muito legal, porque vai conectando o que a gente já aprendeu, a base que a gente teve, porque até quando a gente entra no primeiro ano, nos primeiros semestres, a gente vê aquilo e fala, nossa, o que eu faço com isso, entendeu? Mas são as ferramentas que a gente vai aprendendo para usar depois. Só que ainda assim, a minha matéria preferida ainda é a econometria, que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que a gente usa. E aí dá para a gente aplicar ela em vários temas, em várias coisas, dá para usar um método para ver como é que está o mercado, se acontecer uma coisa ruim, o que vai acontecer com essa ação, se acontecer uma coisa boa, como que a bolsa vai responder, mas também dá para a gente traçar qual é o perfil das pessoas que estão presas no Brasil hoje, a partir dos dados que a gente tem. Qual a sua chance, qual é a minha chance de estar preso, como é que é, e aí também dá para a gente ver as políticas públicas que foram implementadas. Elas estão dando certo? Elas não estão rolando? Como é que a gente analisa isso? É usando a ferramenta econométrica. E assim, né, como eu já falei, eu gosto muito dessa parte que junta os números com a parte aí do contexto histórico, da parte humanas, e a econometria é uma ferramenta que ela serve exatamente para isso. Ela pega todos os dados que a gente tem, ela vai se transformar em uns numerinhos que no começo é um pouco estranho de ver, mas depois ela está mostrando para a gente aí os resultados humanos que a gente quer interpretar daquilo lá. E eu acho isso muito legal. Pode crer. Eu ia até perguntar quais são as matérias, acho que você falou de cálculo aí que o pessoal costuma reprovar, imagino, ainda mais porque é o curso de humanas, né, então deve ter um impacto grande aí. Mas, tirando aí cálculo, as do departamento de estudo de matemática, quais que o pessoal costuma reprovar? Econometria é uma delas? Costuma ser uma matéria que é um filtro grande aí? Então, né, além de cálculo e de análise financeira também, que o pessoal reprova muito, são as duas matérias com maior reprovação, assim. A gente tem... Para chegar em econometria, tem outras matérias Já é difícil chegar lá. Que o pessoal já fica bastante. Estatística, que é a primeira que a gente tem, normalmente o pessoal não reprova tanto, mas aí quando chega na introdução à econometria, tem bastante reprovação já. Ela é um pouco complicada, mas quando você entende é super legal, eu juro, gente, pode confiar, é muito legal mesmo. Eu sou de humanas e gostei. Se eu conseguir, vocês conseguem. E também a gente tem uma disciplina que é a Economia Brasileira Contemporânea 1, que a gente passa por um período que tem muitas mudanças na economia e é muito difícil da gente lembrar. Aí o pessoal acaba reprovando bastante nessa matéria também, assim, que é a parte da ditadura militar ali, até aí os planos de estabilização que a gente Imagino, chama, cada um deles, cada um tentar dos 6, são 6 que rolam? os planos. É, Não sei, nem sei de cor, bastante, entendeu? Eu sei que são tem um alguns. chão aí até chegar no plano real. E tudo dá errado, né? Mas tem que saber entender por que deu errado, por que E não cada um por uma aconteceu. razão E cada diferente. um é por uma razão diferente. Aí tem como que eles estavam tratando a taxa de câmbio, né? Que é como o real responde ao dólar. Que cada vez tem várias tentativas e você lembrar esses detalhezinhos aí, o que foi cada vez, é bem difícil. Aí tem os planos de desenvolvimento econômico, os governos que foram ortodoxos, heterodoxos, tipo, é muito detalhezinho pequenininho, e aí o pessoal
tem bastante dificuldade nessa matéria. Pode crer. E, Júlia, falando agora, você já está, né, como você falou, no último semestre aí, né, da graduação, indo na reta final, graças a Deus, aí, uhul. Tem resultado aparentemente, então, o sofrimento não é só sofrimento, afinal de Sim. contas. E você acha que você sente que a graduação na Unesp, ela prepara você para o mercado de trabalho? Você acha que você se sente pronta para, por exemplo, já começar a trabalhar e aplicar seus conhecimentos em uma empresa? Ou, né? Eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu quero seguir a parte acadêmica e de pesquisa. Então, eu me sinto 100% preparada. Até porque eu faço, desde que eu entrei também no meu núcleo de economia solidária, eu estou envolvida com um projeto de pesquisa e tal, já tenho uma relação muito sólida com o meu orientador. Então, para mim, tá perfeito, assim. Mas que eu posso ver é que eu não sei se a Unesp te prepara, mas tem, tipo, é muito difícil ver alguém da minha turma que não está trabalhando. Tá todo mundo aí muito bem inserido e tal. E como eu já falei, eu vejo muito na área financeira, mas também tem em outras áreas também. Eu tenho colegas que também querem seguir na parte acadêmica, na parte de pesquisa. E a gente também teve muito apoio da universidade para conseguir prestar a prova do mestrado, que é uma prova unificada do país inteiro. É bem difícil, é como se fosse um Enem, só que de economia, só economia. E a gente tem muito apoio também da instituição para a gente fazer essa prova. A gente tem também, né, os projetos de extensão que ajudam o pessoal a prestar as provas, que nem a Ambima, que eu falei, que é para ir ali para a parte de investimento, finanças. Enfim, então, eu acho assim, a Liga do Mercado Financeiro também, que é um projeto institucional, tem a Paulista Júnior, para o pessoal que gosta da vibe empresarial, e tudo isso é amplamente apoiado pela universidade, sabe? Então, eu acho que, assim, se talvez o curso não tenha, né, o dia a dia da empresa, mas tem as questões sobre o que é economia, o que são as ciências econômicas, você ainda tem o amparo da universidade para você se preparar para a área que você quer seguir. Porque Até porque, né, assim como você aprende na faculdade a ser autônomo, a ser, né, como a gente falou, né, cuidar do seu próprio conhecimento, de você mesmo, você também tem coisas que você aprende no mercado de trabalho, né? Não tem como você ensinar na faculdade. Na faculdade vai te dar bases ali para você, bases também de autoconhecimento para você saber estudar, porque você nunca vai parar de estudar, né? E no mercado de trabalho, geralmente, né, quando você. É outro momento, você vai aprender outras coisas, você não vai parar de aprender nunca, né? E sobre já mercado de trabalho também, no curso, como é que funciona o estágio? É obrigatório? Não é? É remunerado? Não é? É fácil de encontrar? Então, eu acho que fácil de encontrar depende de onde que você vai procurar, né? Vou explicar aí o que eu falei. O nosso estágio, diferente da administração pública, não é obrigatório. A gente precisa fazer a monografia para a gente se formar. Mas a gente pode usar o estágio como uma complementação das horas, né? Que a gente precisa entregar aí horas complementares para a gente se formar. E no noturno, muita gente faz isso, usa o estágio para conseguir completar essas horas aí para se formar. Em Araraquara, né, é que eu acho que assim, quando eu comparo com o pessoal de São Paulo, obviamente tem muito menos estágio, né? Até em Jundiaí tem menos, mas porque a cidade é menor. E a remuneração também é mais baixa. Só que o custo de vida em Araraquara, quando a gente compara, por exemplo, com Jundiaí, com São Paulo, é muito menor também. Então, eu acho que a remuneração é bem condizente ali com o contexto da cidade. E eu tenho alguns amigos que estão só aí, né, pela Mono e tal, e que aí eles vão para outra cidade para trabalhar, voltam para sua cidade natal. Até porque quando você volta para casa dos seus pais, tem um pouco menos, né, de preocupação com algumas coisas, né? Fica um pouco mais fácil para você se dedicar mais para o trabalho. Mas assim, né, como a gente falou, como você falou mesmo, né, tem muitas fábricas lá em Araraquara. Eu fiz estágio em imobiliária também, antes de eu trabalhar na Unesp. Então, enfim, tipo, economia é um curso que sempre estão pedindo profissionais de economia, sabe? Então, é um curso que talvez você não vai trabalhar naquilo que você quer no começo, mas não vai faltar oportunidade.
Você pode estagiar em banco, você pode conseguir trabalho no banco CLT antes mesmo de você se formar, entendeu? Você pode estagiar em empresa, você pode estagiar. Em Araraquara também tem uma iniciativa muito legal que é da cidade mesmo, né? Que a prefeitura oferece estágios também para vários cursos lá, que eles chamam de projeto Jovem Cidadão, inclusive economia tem, né? Para alunos de economia. E aí você consegue. Então, é isso. Eu acho que, na minha opinião, conforme a gente vai chegando assim, né, no terceiro ano é muito mais tranquilo da gente conseguir um estágio do que no começo. E na área de economia sempre estão pedindo. É lógico que você vai chegar numa entrevista lá, você vai ver várias pessoas da sua turma, todo mundo ali pleiteando a vaguinha, mas, né, o pessoal consegue trabalho, sim. Tem bastante área aí para atuar, para fazer o estágio durante o curso também. Pode crer. E, Júlia, eu queria te fazer uma pergunta que é: o que você diria para alguém que está pensando em fazer economia na Unesp? O que você diria para a Júlia, lá que entrou no curso, que esperar do curso, que você acha que é o conselho que você precisava ouvir antes de entrar? Nossa, eu acho que o que eu precisava ouvir, na verdade, antes de entrar em qualquer curso universitário, é que vai ter coisa difícil, mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem mesmo você entrar num curso e não ser tudo perfeito. Porque a gente acha que quando a gente sai do ensino médio, a gente vai para uma faculdade, a gente vai estudar aquilo que a gente gosta, entendeu? Porque eu escolhi o curso, vai ser tudo do jeito que eu gosto. Mas nem sempre é assim. Tem gente que dá sorte, que adora todas as matérias, mas a enorme maioria das pessoas que estão lá, posso dizer tranquilamente que não é desse jeito que funciona. Mas tá tudo bem, entendeu? Eu fiz cálculo 3 vezes. E quando eu peguei DP na primeira e na segunda vez, eu chorei muito, porque eu achei que eu não saber cálculo ia me fazer uma economista ruim, entendeu? Que primeiro, que por que eu estava lá ocupando aquela vaga, sabe? E é normal, gente, ter dificuldade. Tem alunos de exatas que entram no curso que vão muito bem em cálculo, mas repetem em história. E tá tudo bem também, sabe? Porque, como eu já falei várias vezes, dentro da economia tem várias áreas, e você vai se identificar com uma, nem sempre a gente se identifica com tudo, e é normal, entendeu? E tá tudo bem você errar, tá tudo bem você pegar DP, tá tudo bem você fazer de novo, de novo, de novo, e pedir ajuda, eu acho que isso é o mais importante, tá tudo bem você pedir ajuda, entendeu? Porque se você pedir ajuda, vai ter gente que vai te ajudar. Inclusive, eu conversei com a minha professora de cálculo, falei, olha, não tá rolando, eu não consigo, tô com muita dificuldade. E ela me deu uma atenção especial, fui em muita monitoria, pedi ajuda para monitor também, e isso me ajudou muito. Enfim, é isso. Vai, aproveita tudo que tiver para aproveitar. Mesmo se você achar assim, acho que essa extensão aí não tem nada a ver comigo. Vai conhecer, pelo menos, sabe? Tipo, aproveita tudo que a universidade te oferece, porque ela te oferece muita coisa. Não é só sala de aula e rolê, tá? Tem bastante em Araraquara. Tem bastante mesmo. A região tem o Inter, grandes rolês. Inclusive, você foi no Inter? Óbvio. Nossa, é verdade, né? Tem que ir, Acho ainda que mais quando tem em Araraquara. Os em Araraquara são os melhores que tem, gente. é Fica a dica porque aí. é perto de casa, né? Com certeza. Óbvio. Eu saio de casa, eu vou pra festa, volto, tomo banho e durmo na minha cama. Nossa, um banho quentinho, É né? banho quentinho, esse detalhe é muito importante. Exatamente. Já vi gente tomar banho escovado de com catuaba já. A gente vê cada coisa É nesses mesmo. rolês. Mas é legal. Mas, Júlia, eu queria agradecer muito seu tempo aqui, essa conversa que você teve com a gente, comigo, na verdade, né? Para o canal. Eu acho que é bem bacana a gente ter esses exemplos, assim, a gente não costuma entrevistar, não, tipo, entrevistou economia, não vamos entrevistar mais ninguém de economia. Não, a gente tenta entrevistar gente de vários lugares também, até do Brasil, para dar essa visão diferente. Acho que você conseguiu passar muito bem como é estudar Araraquara, a região, como é estudar economia por aqui também, né? Queria agradecer demais em seu tempo. Obrigado essas suas horas aí com a gente. Valeu demais. Você quer dizer alguma coisa pro pessoal aí? Ai, queria dizer obrigada também pelo espaço aí para falar. Eu acho sempre um prazer falar do meu curso.
Posso clicar em alguma coisa aqui? Posso dizer com toda certeza que eu finalmente cheguei no final do curso e eu ainda sou completamente apaixonada por ele, assim. Eu recomendo muito, independente da área que você quer seguir a partir dele, é muito bom, muito legal, e eu fico muito feliz de poder falar Ciências Econômicas e da Unesp Araraquara também, que me acolheu tão bem, e eu também amo esse campus, amo esse curso, e amo poder ter cursado aí. É isso. Boa. Obrigada. Você viu até o final aqui, está querendo fazer economia, mas não sabe, porque eu sou bom em matemática, não sou bom em matemática. Lembra que você tem que ser um bom humano, você tem que ser bom inteiro, você não vai ser só metade, você saber só exatas ou só humanas, você vai ter que ser tudo, vai passar no Enem. E não é porque você é bom em matemática que você vai fazer engenharia ou fazer matemática, e porque você é bom em português, você vai fazer português. Os cursos são plurais e são dinâmicos, e você tem que se conhecer mesmo. Se você gostou desse vídeo e acha que alguém que curte economia precisa ver esse vídeo, manda para essa pessoa, vai ser bem legal para ela, ajuda a gente e ajuda essa pessoa também a encontrar o curso dela e a encontrar, a se encontrar, na verdade, né, antes desse período muito turbulento que é a pré-vestibular, o pessoal, né, acho que a Júlia está aí para dizer também que sempre é você falou que tinha um monte de opção de curso, né, jornalismo, português, letras, é sempre assim. Eu também foi assim muito. E é uma dica que a gente sempre dá, a gente tem esse cisma aqui em todos os episódios, que faz o que você gosta. O único jeito de você ser bem sucedido é fazer o que você gosta. Não tem como você fazer algo só por dinheiro, porque não vai dar certo, simplesmente você não vai gostar da coisa, você tem que fazer. O único jeito de seguir em frente mesmo e chegar longe é fazendo o que você gosta. Então, você gosta de economia, segue na economia. E se tiver alguma dúvida sobre isso, manda no canal, manda no nosso Instagram, segue lá. Se você também tiver dúvida sobre especificamente o curso de economia de Araraquara, manda ou direto para a Júlia ou manda para a gente já pedi para ela, porque no caso a gente não vai saber, ela é nossa consultora aqui. Obrigado por ter visto até aqui. Obrigado de novo, Júlia. E é isso, gente. Até a próxima. Curtam nossas redes sociais aí e acompanhem nosso canal que tem novidade vindo por aí. Tá bom? Até mais.